O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Bom dia, secretário. É um prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Secretário, um documento do próprio Estado apontava para o esgotamento dos leitos SUS para a Covid-19 hoje. Nós chegamos a essa situação? Thalita, definitivamente não. Eu acho que é importante que entendam que nós fazemos muitas projeções aqui na Secretaria e essas projeções, elas na verdade, elas têm o objetivo não de prever o futuro, mas de nos permitir a tomada de decisão para conduzir a saúde do Estado no caminho que nós queremos. Então, isso daí nada mais era do que uma avaliação, uma análise no passado. Então, definitivamente, neste momento, nós não estamos com risco de esgotamento hoje, com certeza. E qual a real situação do Estado em relação aos leitos, secretário? Thalita, nós estamos hoje, acabou de ser publicado um grupo de trabalho para gestão de leitos. O que nós temos é que hoje, efetivamente, houve um aumento de ocupação dos leitos, nós estamos vendo, isso é nítido para todos, um crescimento da epidemia no Estado, mas neste momento, de uma forma global no Estado, nós temos ainda bastante leitos. Eu acho que é interessante que as pessoas entendam que um hospital ou outro, às vezes até uma cidade especificamente, pode em algum momento ter a saturação de leitos. Isso faz parte da interpretação que nós fazemos enquanto a Secretaria Estadual de Saúde, mas na verdade o que nos preocuparia seria uma região, uma macro-região inteira vir a ter a saturação de leitos. Neste momento nós ainda não temos nenhuma região neste nível de esgotamento. Em relação ao hospital de campanha do Expo Minas, vai ser aberto para pacientes? O Estado já conseguiu contratar médicos para fazer esse atendimento nesse hospital de campanha? Thalita, é importante entender, assim, hoje as pessoas fixaram muito no hospital de campanha, como se o hospital de campanha fosse o determinante da assistência no Estado. E não é essa visão que nós temos. Aquele hospital de campanha, ele foi idealizado para se houvesse um esgotamento grande, principalmente dos leitos clínicos e não dos leitos de terapia intensiva. Aquele hospital ele não tem a vocação para terapia intensiva. Hoje, no estado de Minas Gerais, do ponto de vista de leitos clínicos, nós temos mais de 3.000 leitos clínicos vagos. E também em Belo Horizonte, na região macro-centro, nós também temos ainda bastante leitos clínicos. Então, de uma forma geral, eu não entendo que houvesse urgência para a abertura do hospital de campanha. Nós temos dentro da nossa programação, isso especificamente do Estado, que é importante entender que também as prefeituras têm uma concorrência e elas próprias vêm ampliando leitos. Somente na rede FEMIG nós teríamos a abertura de mais 200 leitos programados para o Hospital Júlia Kubitschek. Em relação ao hospital de campanha, o que nós estamos pensando fazer é entrar em operação, talvez com a capacidade pequena, mas para já estar operando no sentido de ter a capacidade de ampliação, caso haja necessidade. O senhor falou há pouco sobre um grupo de trabalho para gerir leitos. Que grupo de trabalho é esse? Qual que vai ser o trabalho deles? O que eles vão fazer? O que o grupo vai fazer? Isso, nós organizamos aqui na Secretaria, que a nossa Secretaria de Saúde ela é muito grande, ela tem várias subsecretarias, além disso nós temos várias regionais e nós criamos esse grupo de trabalho porque nós queremos lapidar e qualificar ainda mais as informações sobre os leitos no Estado. Então este grupo ele será o grupo responsável por consolidar todas as taxas de ocupação no Estado, fazer a verificação se os dados que nós temos eles estão batendo efetivamente com a ponta, ou seja, com aqueles hospitais que estão tendo demanda por internação. Além disso, esse grupo de trabalho também participará na gestão e na regulação de leitos e também orientando a expansão de leitos quando os respiradores chegarem. Então, de uma forma geral, nós vamos, dentro em breve, ter uma qualificação ainda maior da ocupação, como que está
a ocupação de leitos em cada região, qual que é o risco que nós teríamos até mesmo de ter a ocupação plena e principalmente como que nós vamos ampliar leito em cada região do estado. Secretário, a curva, a chamada curva, o pico da pandemia de coronavírus no estado, essa curva já teria sido adiada algumas vezes, né? Explicado, inclusive, pela Secretaria de Estado de Saúde, por quais motivos esse adiamento ocorre. O último dado divulgado pela própria Secretaria de Estado de Saúde é de que o pico ocorreria no dia 14 de julho. Isso se mantém? Thalita, nós tivemos esse pico projetado para o dia 27 de julho. Depois, como houve um aumento muito grande da circulação das pessoas no estado como um todo, esse pico ele retrocedeu e chegou até no dia 14 de julho. Na avaliação da última semana, nós projetamos para o dia 15 de julho, ou seja, na verdade é complexo a gente falar que vai ser exatamente no dia 15 de julho, mas desde que nós notamos que havia um retrocesso nessas projeções, nós começamos a fazer videoconferências com todos os secretários municipais e prefeitos do estado de Minas Gerais. Nós fizemos 14 videoconferências e nessas videoconferências nós analisamos macro-região por macro-região, orientando o que nós entendíamos que deveria ser o isolamento e a conduta dos prefeitos e dos secretários municipais de saúde. Neste momento que nós tivemos o adiamento de um dia, ainda é muito pouco, pode ser só uma variação das medidas, mas pelo menos é uma luz no sentido de talvez aquelas reuniões que nós fizemos já começarem ou estarem começando a surtir efeitos. Ô, secretário, por que o Estado, por que Minas tem poucos testes? E aí a gente fala também sobre a subnotificação. O Estado estaria guardando testes para o pior momento da pandemia? Thalita, eu ontem até fiquei muito feliz. Eu vi uma matéria do Ministério da Saúde falando que eles vão aumentar a indicação das testagens. E nessa própria matéria eles consolidam a indicação do Ministério, que é exatamente a visão da Secretaria Estadual de Saúde e o que nós vimos fazendo até agora. Eu entendo que a testagem ela tem que ter um objetivo muito claro, ou seja, nós fazemos o teste e o que nós queremos buscar com essa testagem. Do ponto de vista de saúde pública, isso extrapola um pouco, nós sabemos se aquela pessoa está doente ou não. Para nós, enquanto gestores da saúde, nós precisamos saber se eu tiver um doente, o que eu vou fazer, como eu vou conduzir e qual que vai ser o impacto no restante da população. Então, de uma forma geral, nós optamos inicialmente por testarmos aquelas pessoas graves, porque isso daí dá uma noção exata de qual que é o risco, tanto do risco assistencial quanto do risco da coletividade. Depois nós também passamos para a testagem dos profissionais de saúde e profissionais de segurança pública, porque isso tinha uma importância muito grande na recomposição de força de trabalho de serviços essenciais. Depois nós migramos para aquelas pessoas que estão restritas de liberdade ou os asilados para evitarmos surtos, também para a avaliação de surtos que houvesse, ou seja, dentro desse grupo nós estamos ampliando progressivamente a testagem. Agora nós estamos começando a estudar uma testagem de contact tracing, que é acompanhar pessoas que têm uma testagem positiva e os seus contatos. Isso teria inicialmente um objetivo de restringir a disseminação da epidemia. Até o momento nós recebemos muito dos exames, eles vêm do Ministério da Saúde e de uma forma geral nós estamos começando a ter uma mudança no perfil de estoques, ou seja, até então nós tínhamos muito pouco estoque de kits de exames no Brasil. O Ministério nitidamente encaminhou para aqueles estados que tinham uma demanda maior, que estavam com a crise maior. E agora, neste momento, nós em Minas Gerais estamos começando a ter um estoque um pouco maior, nós estamos começando a ir para a nossa crise e, por outro lado, também nós estamos validando o uso de saliva como a referência, né, como a amostra para a testagem. Se isso der certo, vai simplificar a testagem e vai facilitar que nós consigamos testar ao longo de todo um estado, que é quase do tamanho de um país.
O governo tem conhecimento de quantas cidades do estado fazem testes em mortos para confirmar se o óbito foi mesmo por coronavírus ou não, secretário? Ô, Thalita, eu acho que quando se pergunta assim, se testa aquelas pessoas que vão a óbito, nós temos primeiro, assim, a enorme maioria das pessoas que vão a óbito, elas passam por serviço de saúde, elas são internadas em algum momento. É muito pouco provável, assim, não é comum ter óbito em casa no contexto do Estado. Todas aquelas pessoas que internam em hospitais e que têm dificuldade respiratória importante, né, que o motivo da internação é um problema respiratório, que é o que nós falamos de síndrome respiratória aguda grave, o Estado orienta a testagem de 100% dessas pessoas. Ou seja, todas as pessoas que internam com dificuldade respiratória, com problema respiratório grave, é orientada a testagem e no caso de algumas dessas pessoas irem a óbito, muitas delas já foram testadas, se não tiver dado tempo de testar, é orientado que se teste pós-mortem, ou seja, no IML ou no Serviço de Verificação de Óbitos, nós orientamos também, de forma que os dados que nós temos hoje de acompanhamento dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave são dados muito robustos, eles beiram 100% de precisão. Em relação ao lockdown, secretário, ontem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez uma live, disse que é responsabilidade dos prefeitos a tomada de decisão de fechar tudo ou não. Mas ontem também Minas bateu recorde de registro de mortes por causa do coronavírus. O Estado não deveria ter tomado essa medida, mesmo que de forma regionalizada, naquelas áreas onde há mais registros de casos de coronavírus e onde há também o acompanhamento desse crescimento por causa da doença? Thalita, eu acho importante nós entendermos assim, o que é o lockdown, qual que seria o objetivo do lockdown, que às vezes as pessoas estão confundindo um pouco. Do ponto de vista de nós retornarmos aos serviços essenciais, o Estado já vem orientando a maior parte das macro-regiões ao retorno dos serviços essenciais há pelo menos 21 dias. Muitas das regiões sequer saíram desses serviços essenciais do ponto de vista do Estado. Então, assim, o Estado ele tem feito a sua parte no aconselhamento. Naturalmente, nós não temos como intervir em uma prefeitura, não é essa nossa função e também nós não temos autoridade para isso. Mas, nitidamente, nós já orientamos, através do Minas Consciente, o retorno para a onda verde, que seria esse retorno das ondas essenciais. Além disso, quando nós notamos alguma mudança severa em alguma cidade, nós temos entrado em contato com os prefeitos, discutido com o prefeito o que tem acontecido, se essa mudança tem sido realmente uma tendência de crescimento, porque, Thalita, há uma diferença importante entre você retornar a serviços essenciais e você entrar em um lockdown que as pessoas efetivamente comecem a ser orientadas a não sair em casa, inclusive com auxílio da polícia, ou seja, seria ainda muito mais restritivo. Desta forma, nós entendemos que pode haver necessidade em uma cidade ou outra do estado que venha a ter um descontrole muito grande da epidemia. Cabe aqui reforçar, porque esse descontrole, ele tanto será mais arriscado, quanto mais demorarmos a voltar à onda verde, voltar aos serviços essenciais, mas do ponto de vista de pensar num estado inteiro, com o tamanho de Minas Gerais, com a diversidade de Minas Gerais, ele todo entrar em lockdown, isso seria muito difícil e não passa na nossa cabeça no primeiro momento. Nós não vemos tecnicamente aonde isso iria ser benéfico para o estado como um todo. Já assim, pontualmente, orientar um lockdown que é mais agressivo pode vir a acontecer. Por outro lado, é muito importante que todos entendam, Thalita, que o Estado orientou em várias regiões do Estado, praticamente em todo o Estado, hoje já são 11 regiões, que nós estejamos na onda verde, que é a onda de serviços essenciais. Ou seja, quem não trabalha com serviço essencial não deve sair de casa. Quem precisar sair de casa para ir para mercado, que seja o mínimo de deslocamento possível, que evite aglomeração no trânsito, ou seja, que evite horário de pico de ônibus de uma forma exemplar, porque nesse sentido a gente vai conseguir
diminuir o crescimento dessa epidemia e continuar convivendo razoavelmente com o vírus. De uma forma geral, nós entendemos que nós teremos momentos que nós voltaremos do ponto de vista de uma certa flexibilização, nós precisaremos voltar, que é o que está acontecendo agora, e se a transmissão melhorar um pouco mais para frente, a gente volta um pouco a permitir mais circulação. Isso vai acontecer ao longo de toda a epidemia, que não será no dia 15 somente, nós conviveremos com esse vírus um tempo bem maior. Secretário, justamente sobre essa relação entre Estado e municípios, nós conversamos com diversos prefeitos justamente sobre a situação do coronavírus em algumas cidades. Inclusive, na terça-feira, conversávamos com o prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, e ele falava sobre a dificuldade no diálogo com o Estado. Essa não é uma queixa só do prefeito de Lagoa Santa. Inclusive, já fizemos essa pergunta para o senhor aqui no Café com Política, na última vez que o senhor foi nosso entrevistado. E aí eu te pergunto, do ponto de vista do Estado, como que está essa relação? Porque os prefeitos reclamam de uma falta de direcionamento, embora haja o plano Minas Consciente. Mas eles reclamam de uma falta de direcionamento e por isso nós vemos tantas cidades da região metropolitana tomando medidas tão distintas. Algumas cidades que fecham o comércio, outras cidades que estão tentando flexibilizar, mas a situação de quem mora na cidades da região metropolitana, ela depende muito dessas decisões. Por exemplo, eu moro em uma cidade da região metropolitana, trabalho em outro e tenho outras situações que eu preciso fazer em outras cidades. Então, eu passo por várias cidades. Não teria que ter uma união entre as cidades e o Estado exatamente para que o vírus ou a propagação do coronavírus pudesse ser controlada de uma forma mais eficaz? Quando se fala em relação à dificuldade de diálogo, eu acredito que nesse sentido não exista dificuldade de diálogo não, até mesmo porque nós ativamente o Estado buscou os prefeitos, buscou os secretários municipais de saúde no sentido de orientá-los. É importante também lembrar que nós temos 853 municípios, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua necessidade. De uma forma geral, o que nós fizemos é o seguinte, quando fala que não tem coordenação, isso não é correto. Há coordenação sim, nós temos um direcionamento claro, foi o primeiro estado da federação a ter um programa de isolamento em que todos, absolutamente todas as pessoas poderiam ter acesso a ele, com clareza, com protocolos nítidos, ou seja, basta alguém querer seguir ou não. Isso daí depende da gestão municipal, se ela vai querer seguir o nosso protocolo ou não. Impor, nós não vamos impor, até mesmo porque nós não temos autoridade. O que nós entendemos enquanto Estado é que o nosso protocolo hoje, de uma forma global, é o melhor que nós temos. Nós temos vários técnicos, mais de 35 técnicos, por conta dos nossos protocolos, por conta do controle da vigilância. Então, assim, é difícil que alguma cidade tenha um corpo técnico tão robusto, com tanta qualidade igual nós temos. Já então, o que nós entendemos é que, de uma forma geral, isso é o melhor que nós podemos ter, isso é o melhor que nós podemos orientar. Eu, se eu fosse um prefeito, eu seguiria o Minas Consciente, com certeza absoluta, e na minha visão, eu entendo que o correto seria o Estado alinhar ao Minas Consciente e depois, pontualmente, nós discutirmos alguma mudança ou alguma falha que possa advir do programa. E não cada prefeito tomar a sua decisão. Isso fica muito difícil e isso dá essa sensação de descoordenação, mas de uma forma geral, como nós não podemos impor e também não é nossa visão impor nada, nesse sentido nós entendemos que as pessoas têm que ter consciência para alinhar a um problema que é sanitário de toda a coletividade, nós entendemos então que seria importante a adesão das prefeituras e é isso que nós estamos vendo. O Minas Consciente a cada dia tem tido mais adesão porque à medida que os gestores municipais estudam o Minas Consciente, entendem melhor o Minas Consciente, eles entendem que ali é um porto seguro para nós caminharmos juntos. Ainda na live de ontem, secretário, o governador de Minas, Romeu Zema, anunciou que a polícia militar agora, que os policiais vão fiscalizar o uso da máscara no estado. O governo pretende fazer algum projeto de lei para validar a atuação da Polícia Militar em relação ao uso das máscaras e também para evitar aglomerações, no sentido de colocar uma multa ou de permitir com que a Polícia Militar dê voz de prisão àquela pessoa que por acaso esteja em algum lugar fazendo aglomeração ou não usando máscara?
Thalita, eu acho que assim, em primeiro lugar, eu acho que seria muito ruim, né? Nós precisarmos pensar em multar alguém que não está cuidando da própria vida. Eu acho que isso é a primeira coisa, ou seja, o cidadão tem que entender que nós passamos por um momento complexo e esse momento as pessoas, cada um tem que fazer a sua função. Fiscalizar, multar, faz até parte do Estado, mas não é o ideal. O ideal é que as pessoas se cuidem, né? Se cuidem em casa, se cuidem no transporte, se cuidem na rua, porque isso daí traria um benefício muito maior. O auxílio da Polícia Militar foi pedido por vários prefeitos. Nós conversamos, eu, o governador e o comandante Rodrigo, sobre esse auxílio. E esse auxílio ele vai passar por um auxílio de educação, de orientação, de alerta para a população. Nós não temos nesse primeiro momento um objetivo de sermos, de ter nenhuma coação ou de sermos mais agressivos com a sociedade. O que nós entendemos é que o cidadão ele tem efetivamente que se cuidar e a polícia ela vai ter essa função. Ela vai lembrar da pessoa que está esquecendo de usar máscara, ela vai lembrar das pessoas que estão se aglomerando onde não deviam. Eu acho que nesse primeiro momento nós vamos fazer isso e naturalmente vamos acompanhando se é necessário ter alguma mudança de postura. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Secretário, em relação às aulas, o governador ontem também falou que com toda certeza no segundo semestre haverá retorno às aulas. Qual a expectativa da Secretaria de Estado de Saúde? Em relação às aulas, nós acreditamos sim que no segundo semestre já deve ser possível o retorno às aulas. Neste momento que nós estamos passando agora, que é um momento de aumento de casos, efetivamente a gente não tem como pensar em nenhuma mudança, nenhum retorno nos próximos 20 ou 30 dias. Mas me parece que no segundo semestre é possível, nós precisamos ter uma noção de que nós passamos pelo pico, passamos pela transmissão maior, e aí nós estamos já estudando uma forma de retornar às aulas e com um pouco mais de segurança e também com um pouco mais de controle. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, secretário, uma espécie de ping-pong, combinado? Uhum. Relação Pode falar. do governo com os municípios. Eu tenho tentado ter a melhor relação possível e ser o mais próximo possível. Autonomia dos prefeitos, solução ou problema? Eu acho que é uma solução. Quanto mais esforço, quanto mais pessoas engajadas em fazer o bem, nós temos mais qualidade no contato. Minas no combate ao coronavírus. Eu acho que Minas tem tido um bom desempenho. Subnotificação, até quando pode ser um problema? Eu acho que a subnotificação, de uma forma geral, ela não tem sido um problema, ela existe, faz parte de qualquer epidemia, mas no geral o que nós temos é uma técnica que tem sido mantida e que nos dá a informação que nós gostaríamos. Saúde ou economia? Eu acho que tem que ser um equilíbrio muito tênue, muito próximo, muito estreito, porque os dois eles são importantes para a sociedade. Governo federal no combate ao coronavírus. O governo federal tem dado um apoio, tem enviado respiradores, então eu estou muito satisfeito com o governo federal neste momento. Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, secretário, pela entrevista. Thalita, eu que agradeço a oportunidade novamente de estar com vocês e eu gostaria de enfatizar aqui que é muito importante as pessoas lembrarem que o distanciamento social, o uso de máscaras, o higiene adequado é fundamental neste momento. Se nós conseguirmos controlar agora esse aumento que nós estamos tendo de casos, nós vamos começar a caminhar de uma forma mais suave pela epidemia. Obrigada, secretário.